Durante o trajeto de volta para casa nas férias, dois irmãos universitários, Derry e Patricia, percorrem uma longa estrada quase deserta. Para passar o tempo, eles inventam brincadeiras, leem as placas dos poucos carros que cruzam e se provocam com piadinhas enquanto dirigem. Tudo parece tranquilo até que um caminhão pequeno e antigo surge no retrovisor, acelerando agressivamente e colando atrás do carro deles. O motorista começa a buzinar sem parar e a fazer movimentos perigosos, como se quisesse colidir com o veículo dos irmãos. Derry tenta dar passagem, mas o caminhão continua na perseguição. Só depois de alguns minutos tensos, quando Derry muda de faixa, o veículo finalmente os ultrapassa e desaparece na estrada. Os dois respiram aliviados, ainda nervosos com o susto. Enquanto seguem viagem, eles comentam sobre uma velha história local. Há décadas, um casal de jovens viajantes foi encontrado morto naquela mesma rodovia. O carro foi achado, mas as cabeças das vítimas nunca apareceram, transformando o caso em uma espécie de lenda da região. Mais adiante, algo chama a atenção. Uma casa velha e decadente aparece à beira da estrada, e estacionado ao lado está exatamente o mesmo caminhão que os havia apavorado momentos antes. Um homem vestido de maneira estranha arrasta um embrulho comprido, coberto por um lençol manchado de vermelho, e o empurra para dentro de um tubo metálico que sai do chão. Assustados, Derry e Patricia tentam ligar para a polícia, mas o celular está sem bateria. Antes que possam pensar em outra solução, o caminhão reaparece e começa uma perseguição ainda mais perigosa, batendo diversas vezes na traseira do carro. Derry, então, desvia para um campo aberto e o agressor desiste, voltando para a estrada principal. Após conferirem os danos e perceberem que o carro ainda funciona, Derry insiste em voltar ao local para verificar se a pessoa jogada no tubo ainda pode estar viva. Patricia discorda, mas acaba cedendo à teimosia do irmão. Eles retornam com cautela e descobrem que a construção misteriosa é, na verdade, uma igreja abandonada tomada por corvos. Perto do tubo, Derry decide investigar, apesar dos protestos da irmã. Ele se apoia enquanto Patricia segura seus pés, mas ao ouvir barulhos e ver ratos no interior do buraco, se desespera e começa a se debater. Patricia perde o controle e solta as pernas dele sem querer, e Derry despenca até o fundo, preso em um local escuro e fétido, sem conseguir subir de volta. Após garantir que está bem, Derry começa a explorar o local escuro onde caiu. No chão, ele nota algo embrulhado em panos sujos que parece se mexer levemente. Com cautela, ele se aproxima, mas leva um susto quando algo toca suas pernas. Tomado pela curiosidade e preocupação, ele rasga parte do tecido e descobre um homem gravemente ferido, com o abdômen aberto e grosseiramente fechado com fios metálicos. A vítima tenta murmurar algumas palavras, mas, após uma convulsão repentina, acaba falecendo diante dele. Percebendo a gravidade da situação, Derry grita para Patricia buscar ajuda imediatamente e, sozinho, começa a procurar uma saída. Ao vasculhar os corredores sombrios, ele percebe que está em algum tipo de porão macabro. Conforme avança, a cena fica ainda mais horrenda. Há dezenas de cadáveres espalhados e estruturas sinistras usadas para manipular os corpos. Logo, ele nota que as paredes e o teto estão completamente cobertos por corpos costurados e fixados, como se fizessem parte da decoração macabra. Entre eles, Derry reconhece duas vítimas antigas, Kenny e Darla, por causa de um anel que ainda está em um dos dedos. Do lado de fora, Patricia tenta dar partida no carro quando vê um caminhão se aproximando pela estrada. O pânico toma conta dela, mas para sua surpresa, não é o mesmo veículo que os havia perseguido antes. Nesse momento de tensão, Derry surge de repente, vindo do subsolo. Ele está pálido, em choque e mal consegue falar. Sem hesitar, Patricia assume o volante e os dois seguem em direção a uma pequena cidade próxima. Ao chegarem, param em um restaurante local para pedir ajuda e conseguem que chamem a polícia. Antes que possam explicar tudo, o telefone do local toca. Uma mulher desconhecida está na linha. Ela descreve Derry com precisão e menciona que ele encontrou o esconderijo subterrâneo cheio de corpos. A voz misteriosa alerta que aquele lugar pertence a uma criatura de origem desconhecida e ainda faz referência a uma música chamada Jeepers Creepers, avisando que da próxima vez que ele ouvir essa canção, deveria fugir imediatamente. Com a ligação deixando todos desconcertados, Derry finalmente relata tudo o que presenciou às autoridades locais, ainda visivelmente abalado com o terror que viu naquele porão. Apesar de Derry relatar tudo o que presenciou, a polícia não leva sua história completamente a sério. Até mesmo Patricia demonstra desconfiança quando ele menciona ter visto centenas de corpos costurados uns aos outros, algo difícil de acreditar. Ao saírem do restaurante para voltar ao carro, os irmãos
irmãos percebem algo inquietante. As portas estão destrancadas e o interior revirado, como se alguém tivesse estado ali vasculhando tudo. A garçonete do local confirma suas suspeitas. Ela conta que viu um homem estranho rondando o veículo, cheirando as roupas que estavam no banco traseiro. Para piorar, os investigadores encontram marcas de impressões digitais frescas na maçaneta, o que faz com que os policiais finalmente passem a tratar o depoimento de Derry com mais seriedade. Eles decidem ir juntos até a velha igreja para averiguar. No caminho, Derry e Patrícia tentam entender como alguém teria conseguido sair do restaurante, dirigir até lá e voltar em tão pouco tempo. A situação parece impossível. Pouco depois, pelo rádio policial, todos recebem a notícia de que a igreja está em chamas, com bombeiros no local tentando conter o incêndio, impossibilitando qualquer aproximação naquele momento. Uma nova informação chega. As impressões digitais encontradas no carro pertencem a um homem oficialmente morto, o que deixa o clima ainda mais tenso. Enquanto conversam dentro da viatura policial, algo aterrissa pesadamente sobre o teto do carro de patrulha. Antes que os agentes possam reagir, uma figura humanoide grotesca e assustadora surge e ataca com brutalidade, matando os dois policiais em questão de segundos. Em seguida, a criatura lança a cabeça de um deles contra o para-brisa do carro de Derry, fazendo os irmãos frearem bruscamente, dominados pelo pânico. Eles saem do veículo e veem o carro da polícia parado adiante. Patrícia, tomada pela coragem e pelo medo, se aproxima para checar a situação e presencia uma cena horrenda. O monstro, de aparência parcialmente humana, está dentro da cabine da viatura. No chão, próximo à estrada, repousa a cabeça de um dos agentes. De volta ao carro, Derry e Patrícia observam horrorizados, enquanto a criatura desce calmamente da viatura, assobiando uma melodia sinistra. Ela pega a cabeça, cheira como se a examinasse e, num gesto perturbador, arranca e devora a língua da vítima. Sem pensar duas vezes, os irmãos fogem em disparada, deixando para trás a visão do monstro recolhendo os corpos dos policiais e colocando-os na traseira de seu velho caminhão, como se estivesse colecionando troféus. Enquanto dirigem pela estrada escura, Patrícia avista uma pequena casa isolada e decide parar, esperando encontrar ajuda. Na varanda, uma senhora idosa, cercada por vários gatos, os recebe com certa desconfiança. Derry e Patrícia tentam explicar a situação rapidamente, mas antes que possam terminar, Patrícia nota uma sombra estranha se movendo nos arredores. A criatura está ali, observando. A senhora, percebendo a presença do intruso, pega uma espingarda e ordena que ele vá embora. Por alguns segundos, o monstro permanece imóvel, encarando-a como se estivesse analisando a situação. De repente, faz um movimento ágil e inesperado, desviando do disparo que a mulher efetua logo em seguida, e se esgueira sorrateiramente para dentro da casa. A idosa, corajosa, entra para conferir, enquanto os irmãos esperam do lado de fora. Logo, 2 tiros ecoam lá dentro, quebrando o silêncio da noite. Derry olha para a janela e vê uma cena arrepiante. A senhora está completamente imóvel, suspensa pelo pescoço, nas garras da criatura que agora a exibe como se estivesse zombando deles. Em um gesto brutal, o monstro a lança para longe e avança em direção aos irmãos. Desesperados, eles entram no carro e aceleram, mas a criatura salta sobre o capô com facilidade. Patrícia dá ré bruscamente, fazendo o monstro cair, e em seguida avança para tentar atropelá-lo. Ele ainda consegue saltar por cima do veículo, evitando o impacto, mas os irmãos insistem. Com uma nova manobra rápida, atingem em cheio a criatura, que é lançada para o chão. Para se certificar de que ele não se levantará, Patrícia pisa fundo no acelerador e passa por cima dele repetidas vezes. Mesmo assim, enquanto o corpo parece esmagado no asfalto, asas começam a se abrir lentamente em suas costas, batendo de forma fraca até caírem inertes. Assustados, os irmãos dão mais uma passada final com o carro e, sem olhar para trás, fogem dali em direção à cidade mais próxima. Ao chegarem na delegacia, ligam para casa, avisando que pretendem voltar em algumas horas. No entanto, são surpreendidos quando uma mulher chamada Jess aparece e os chama pelo nome. Ela é conhecida na região por ter dons de vidência, a mesma que havia telefonado para o restaurante anteriormente. Jess revela uma profecia perturbadora. A criatura desperta a cada 23 primaveras e permanece ativa por 23 dias, caçando pessoas cujos órgãos ela deseja para substituir os próprios. Além disso, ela explica que o monstro tem uma atração quase instintiva pelo cheiro do medo, o que o guia até suas vítimas ideais.
reais. Mesmo com os acontecimentos recentes, Derry e Patrícia têm dificuldade em acreditar completamente na história da vidente. Mas, antes que possam refletir mais sobre isso, o caminhão velho da criatura chega mancando até o local. Em seguida, as luzes da delegacia se apagam de repente, mergulhando todos em um silêncio inquietante. Dentro da delegacia, o clima rapidamente se transforma em puro desespero. Patrícia e Derry, em pânico, repetem várias vezes que atropelaram aquela coisa diversas vezes e que seria impossível que ela tivesse sobrevivido. Jess, com um olhar grave, explica que a criatura já deve ter devorado inúmeros corações, tornando-se extremamente difícil de matar por meios comuns. Enquanto isso, um policial que inspeciona as celas no escuro percebe que uma das grades foi completamente retorcida. Ao se aproximar, presencia uma cena horrenda. A criatura, despida de suas roupas, devora um dos prisioneiros, como se estivesse se fortalecendo. Antes que ele consiga reagir, o monstro o ataca com ferocidade, mas a situação foge do controle. Uma equipe armada tenta seguir a criatura pelos corredores, mas ela se move com agilidade sobre-humana, escalando as paredes e alcançando o andar superior em segundos, exatamente onde Derry e Patrícia estão tentando fugir. No caminho, o monstro intercepta um policial e arranca seu coração em um único movimento brutal. Jess, tomada pela coragem, começa a recitar orações, tentando deter a criatura, enquanto os irmãos correm escada acima. Mas a tática não surte efeito. A entidade simplesmente a ignora, aparentemente incomodada pelo cheiro dela, e segue adiante sem matá-la. Derry e Patrícia se refugiam em uma sala de interrogatório, mas logo percebem que não há saídas alternativas. A criatura aparece do outro lado do espelho falso e os observa por um momento antes de arrebentar o vidro e invadir o cômodo. Ela os segura e passa a cheirá-los com atenção, como se estivesse escolhendo. O cheiro de Derry parece atraí-la mais, e por isso, ela o seleciona como sua próxima vítima, deixando Patrícia para trás. Nesse instante, um grupo de policiais invade o local e se prepara para abrir fogo, mas é tarde demais. Patrícia, desesperada, implora para que a criatura a leve no lugar do irmão. Porém, a entidade abre suas enormes asas, destrói a janela e alça voo, levando Derry consigo. Patrícia corre até a janela e grita, observando impotente o céu noturno vazio. Na manhã seguinte, devastada, Patrícia permanece na delegacia. Jess tenta confortá-la, dizendo que seus pais estão a caminho para buscá-la. Patrícia pergunta o que a vidente realmente viu em suas visões, e Jess responde com um sorriso triste, que talvez seja apenas uma velha maluca. Ao sair, Patrícia olha para o céu novamente e vê um corvo solitário voando, como um mau presságio. A ave segue até um prédio industrial abandonado, onde dezenas de outros corvos já estão empoleirados. No interior, toca uma música antiga em um gramofone, ecoando pelo local sombrio, o novo covil da criatura. Em meio à escuridão, há uma visão perturbadora, uma pele humana pendurada, claramente pertencente a Derry, com buracos vazios onde antes havia olhos. Por trás dela, a criatura observa o mundo agora através dos olhos de sua vítima, completando seu ritual macabro. Em uma manhã tranquila, um garoto trabalha com o pai em um vasto campo de milho, ajudando a montar espantalhos para proteger a plantação. O pai, Jack, observa com atenção, lembrando ao filho para amarrar bem os bonecos de palha, garantindo que fiquem firmes contra o vento. O cão da família, que está por perto, começa a latir de forma inquieta, como se tivesse percebido algo errado. Sem que percebam, a criatura está escondida entre os espantalhos, imitando perfeitamente sua postura imóvel para não levantar suspeitas. O garoto, curioso, nota um dos espantalhos se mover sutilmente. Confuso, ele se aproxima para investigar, e ao chegar mais perto, vê os pés da criatura, revelando que aquilo não é um boneco comum. Assustado, o menino dispara em corrida, gritando por socorro. Nesse instante, o Creeper se lança ao ar com um bater de asas poderoso, perseguindo-o pelos corredores estreitos do milharal. Jack e o filho mais velho ouvem os gritos desesperados e correm em direção ao barulho. Mas quando chegam, já é tarde demais. O monstro já agarrou o garoto e o leva pelos céus em um voo rápido, desaparecendo diante dos olhos impotentes da família. Em uma estrada próxima à plantação, um ônibus escolar cheio de estudantes atletas viaja animadamente após uma grande vitória no campeonato. O clima é de festa, com brincadeiras e conversas animadas preenchendo o ambiente. De repente, o veículo diminui a velocidade e para bruscamente no meio da rodovia. A motorista desce para investigar e encontra um dos pneus completamente rasgado. Ao inspecionar melhor, ela descobre a causa: uma lâmina em forma de estrela, afiada e mortal, fincada no pneu.
O treinador retira o objeto e percebe, horrorizado, que a peça foi fabricada com ossos humanos trabalhados, o que o deixa em choque. Enquanto isso, dentro do ônibus, os alunos ouvem no rádio uma notícia inquietante. Arqueólogos e policiais estão escavando as ruínas de uma antiga igreja, um local que ficou marcado por uma série de desaparecimentos misteriosos. A transmissão relata que foram encontrados centenas de corpos preservados, costurados no teto da construção, todos apresentando órgãos removidos com precisão, evidência macabra das caçadas da criatura ao longo dos anos. As autoridades locais passam a investigar as ruínas descobertas e chegam a uma conclusão assustadora. Alguns dos corpos encontrados podem ter até 2 séculos de idade, revelando que a criatura está ativa há muito mais tempo do que se imaginava. Enquanto isso, de volta ao vasto campo de milho, Júnior, o filho mais velho de Jack, passeia com o cachorro da família quando se depara com um objeto estranho parcialmente enterrado na terra. Ao se aproximar, ele percebe que se trata de a mesma adaga usada pelo monstro, ainda manchada. Assustado e ao mesmo tempo intrigado, ele corre para casa para mostrar a descoberta ao pai, que continua devastado pela perda do filho mais novo. Jack examina cuidadosamente a lâmina e percebe algo perturbador. A adaga parece feita de pele humana esticada e costurada. No momento em que ele a segura com firmeza, a arma se lança sozinha no ar, como se tivesse vontade própria, e tenta retornar na direção de onde veio. Jack então compreende. Aquela lâmina está de alguma forma ligada telepaticamente ao Creeper. Enquanto isso, na estrada deserta, o ônibus dos atletas ainda enfrenta problemas. A motorista tenta usar o rádio para chamar socorro, mas não consegue nenhum sinal. Os treinadores também tentam os celulares, sem sucesso. Sem muitas opções, decidem continuar a viagem mesmo com o pneu danificado, na esperança de alcançar ajuda mais adiante. Com a noite avançando, Minxie, uma das estudantes, acaba adormecendo e tem um pesadelo vívido. Em seu sonho, aparece Derry, uma das vítimas anteriores da criatura, apontando para trás do ônibus com desespero, como se estivesse tentando alertar sobre um perigo à frente. Logo depois, o garoto sequestrado no campo também surge no sonho, repetindo o mesmo aviso. De repente, Minxie vê o Creeper correndo em alta velocidade em direção ao ônibus, arremessando uma lâmina em formato de estrela. Ela desperta assustada. O pesadelo estava se tornando realidade. A estrela mortal atinge um dos pneus, destruindo-o completamente e deixando o veículo imobilizado no meio da rodovia isolada. Pouco depois, um carro passa pela estrada e o treinador explica a situação aos ocupantes, pedindo que procurem ajuda caso vejam uma patrulha rodoviária. Para sinalizar emergência, ele acende um sinalizador vermelho intenso e o posiciona no asfalto. Enquanto a motorista verifica os estragos, encontra outra das lâminas do Creeper. Desta vez, horrivelmente confeccionada com o umbigo de Derry, prova macabra da crueldade do monstro. O treinador continua colocando mais sinalizadores para aumentar a visibilidade quando, sem aviso, a criatura surge e o arranca do chão em um ataque brutal e rápido, desaparecendo com ele na escuridão antes que alguém consiga reagir. Os jovens atletas, ainda em choque, tentam entender o que aconteceu com o treinador. Ninguém viu claramente o momento em que ele desapareceu. A motorista, percebendo o clima de tensão, ordena que todos retornem imediatamente para dentro do ônibus, acreditando que assim estarão mais protegidos. Ela mesma sai para procurar o treinador, mas sua busca termina em segundos. A criatura surge das sombras e a arrasta para a escuridão, sem dar tempo de reação. O desaparecimento repentino deixa os estudantes em estado de pânico. O segundo treinador, assumindo o controle da situação, grita para que todos fiquem dentro do ônibus e mantenham a calma. Porém, antes que consigam se organizar, o monstro aparece de surpresa e o captura também, puxando-o com força sobre-humana. Scott, um dos atletas, tenta segurar o treinador e impedir que seja levado, mas o esforço é inútil. A criatura é muito mais forte. Em desespero, os alunos trancam as portas do ônibus às pressas, tentando criar uma barreira entre eles e o predador. Ofegante, Scott descreve aos colegas a aparência horrenda da criatura, tentando convencê-los de que o perigo é real e imediato. Todos ficam atentos, mas também confusos e aterrorizados. Longe dali, Jack ouve pelo rádio relatos de desaparecimentos recentes na região, o que confirma suas suspeitas. O Creeper está ativo e se movimentando por perto. De volta ao ônibus, Andy, o aluno mais nerd do grupo, continua insistindo no rádio, tentando contactar qualquer autoridade ou patrulha, mas só recebe silêncio como resposta. Vasculhando o compartimento de emergência, os estudantes encontram uma lança improvisada e uma pistola sinalizadora. Decidem que se a criatura aparecer de novo, essas serão suas únicas armas de defesa. Scott propõe que todos abandonem o ônibus e corram em
em direção a um celeiro localizado no meio do campo, acreditando que ali poderiam se esconder melhor. Sua namorada, porém, se opõe, temendo que saírem do veículo os torne presas fáceis. Outros colegas apoiam a ideia dela, aumentando ainda mais o clima de tensão. Irritado com a falta de coragem do grupo, Scott discute com eles, e a situação se descontrola rapidamente. No meio do bate-boca, Minxie olha para a porta de emergência e congela ao ver a figura do Creeper espiando por ali. O rosto disforme e ameaçador do monstro é então notado por todos, que se abaixam entre os bancos, tentando se esconder. A criatura sente o medo coletivo e, com um comportamento quase provocador, começa a rondar o ônibus e a bater na lataria, apenas para aterrorizá-los ainda mais. A criatura emite um som estranho e perturbador, como se estivesse chamando ou marcando alguém. Esse sinal parece direcionado a Dante, Scott, Minxie, Andy e David, deixando claro que eles foram marcados como os próximos alvos. Em seguida, o Creeper começa a chacoalhar violentamente o ônibus, fazendo com que um dos parafusos da porta de emergência se solte e caia no chão com um estalo metálico. Depois de um tempo, o monstro bate as asas e desaparece na escuridão, mas a tensão permanece. A pressão é tanta que Minxie desmaia repentinamente. Nesse momento, ela tem um sonho perturbador. Está em meio a um campo de milho silencioso e o Creeper surge entre as fileiras. Logo depois, Derry aparece em sua visão, murmurando palavras confusas e assustadoras, antes de avisar que a criatura desperta a cada 23 anos para se alimentar de humanos durante 23 dias. De repente, os olhos de Derry desaparecem, e Minxie acorda assustada, ofegante e coberta de suor. Assim que retoma a consciência, Minxie alerta os colegas de ônibus sobre o que viu. O Creeper já escolheu quem quer levar, e vai persegui-los até o amanhecer, desaparecendo novamente apenas depois desse período para retornar em 23 anos. Ela explica que o monstro seleciona suas vítimas baseando-se no medo que sente delas e nas partes do corpo que deseja. Com o pânico crescendo, Andy corre para o rádio, tentando novamente entrar em contato com alguém que possa socorrê-los. Do outro lado da rodovia, Jack e seu filho mais velho continuam patrulhando a região, determinados a encontrar a criatura. Eles acabam localizando o carro de Dante completamente destruído, com sinais claros de que houve um ataque brutal. Jack examina os destroços e confirma que o motorista foi vítima do Creeper. Nesse momento, o rádio de Andy capta o sinal, e Jack consegue se comunicar com ele. Com voz firme, Jack avisa que está a caminho da localização do ônibus, decidido a enfrentar o monstro e impedir mais mortes. Enquanto aguardam o resgate, Jack e seu filho mais velho iniciam a viagem rumo ao ônibus, determinados a chegar o quanto antes. Ao perceberem que a ajuda está a caminho, os estudantes dentro do veículo começam a comemorar aliviados, mas a alegria dura pouco. De repente, o Creeper surge novamente, quebrando o teto do ônibus com um golpe poderoso. Ele agarra Andy pela cabeça através da abertura e os alunos entram em pânico. Uma das garotas reage rapidamente, usando a lança improvisada para ferir a criatura na cabeça, o que permite que eles arrastem Andy para longe do monstro. A lança fica cravada e o Creeper tenta arrancá-la. Conseguindo finalmente, sua cabeça sofre ferimentos graves, revelando uma deformidade ainda mais macabra. Mesmo ferido, o monstro alça voo, mas o impacto eventual contra o teto do ônibus o faz cair de volta com força, estilhaçando todas as janelas ao redor. Os estudantes ficam paralisados, perguntando-se se ele estaria finalmente morto. Scott percebe que a porta principal do ônibus está trancada e inutilizada, e nota que o Creeper destruiu deliberadamente a porta de emergência, prendendo-os dentro do veículo. Em meio ao caos, uma das asas do monstro cai dentro do ônibus. Dante, curioso, começa a brincar com ela, mas a asa se mexe sozinha, prendendo-o. O Creeper aproveita o momento para puxá-lo, e apesar dos esforços dos colegas para salvá-lo, Dante tem a cabeça separada do corpo que permanece dentro do ônibus, enquanto a criatura a segura consigo. Desesperado, pega a pistola sinalizadora deixada no bolso de Dante. Ao olhar ao redor, percebe que o Creeper manipula a cabeça da vítima, usando-a de forma grotesca. Em um gesto final, o monstro retira a cabeça de Dante de seu próprio corpo, a incorpora ao seu próprio corpo e voa para longe, deixando os estudantes atônitos e aterrorizados. Scott, determinado, força a porta do ônibus e decide separar o alvo do Creeper do restante do grupo, acreditando que assim aumentaria a segurança dos outros. Embora soubessem que a ajuda estava a caminho, ele teme que demore e quer agir imediatamente. Sua ideia é que o alvo saia do ônibus, protegendo os demais. David, percebendo o egoísmo de Scott, fica irritado e lembra que ele próprio também estava marcado pelo monstro. Com argumentos rápidos, David convence os colegas a deixar o ônibus, permitindo que Scott permaneça sozinho no veículo. Todos saem e Scott segue em frente, sem perceber o risco crescente. Um aluno decide permanecer dentro do ônibus e tranca a porta por precaução. Nesse momento, o Creeper surge voando próximo ao campo, e todos se veem obrigados a correr de volta para o ônibus. Ao chegarem, encontram a porta trancada,
sem outra escolha a não ser correr pelo campo aberto. A criatura, rápida e letal, lança um shuriken que atinge um estudante na cabeça, matando-o instantaneamente. Enquanto o grupo corre, o monstro arremessa uma adaga que prende os braços de Scott em uma árvore, imobilizando-o. David e os outros correm para ajudá-lo e conseguem remover a lâmina, mas antes que ele consiga se levantar, o Creeper arrasta Scott para longe com força sobre-humana. Mais atrás, Andy se esgueira novamente dentro do ônibus, mas o monstro aparece e o agarra. Neste instante, o Creeper desvia sua atenção para Jack, que finalmente chega ao local com seu filho. Sem hesitar, Jack dispara o arpão e acerta o monstro, que voa para longe. No movimento, a criatura arrasta o carro de Jack, ainda preso ao arpão, mas Jack consegue recuperar o controle antes que o filho seja atingido. Preparando-se para o próximo ataque, Jack reajusta o arpão, enquanto o Creeper se aproxima novamente, pronto para um novo embate. Com calma, Jack dispara o arpão mais uma vez, mirando com precisão para enfrentar a ameaça diretamente. O arpão acerta o monstro novamente, mas ele continua vivo e voa para longe, ainda preso parcialmente à corda. O fio corta o teto do ônibus e arrasta o carro de Jack antes de se soltar, permitindo que a criatura ganhe liberdade total. Enquanto isso, David e um amigo avistam um veículo abandonado. O amigo encontra a chave dentro e eles rapidamente assumem o controle do carro, tentando escapar. Ao perceberem o Creeper se aproximando, entram em pânico e aceleram pelo campo. O monstro, ágil e impiedoso, os persegue com velocidade impressionante, mirando David, que está na parte de trás do veículo. David dispara uma pistola de sinalização, que faz a criatura recuar por um instante, mas não por muito tempo. O Creeper ainda alcança o amigo, e David precisa agir rápido para se salvar. Empurra a garota para fora do carro e, em seguida, freia bruscamente. O impacto faz com que o Creeper atravesse o carro, que capota violentamente. Por sorte, todos sobrevivem, embora parcialmente feridos. David se levanta, ferido, e percebe uma das asas do monstro quebrada. Enquanto o carro explode ao fundo, o Creeper se ergue, sentindo o cheiro de medo e adrenalina de David. Tentando persegui-lo, a criatura descobre que seus membros estão danificados, mas mesmo assim dá um salto em direção ao jovem. David, desesperado, dispara novamente com a pistola de sinalização, tentando impedir o ataque, mas o Creeper consegue pousar sobre ele e tenta devorá-lo. Usando toda sua força, David luta para se desvencilhar do monstro, resistindo às mordidas. Nesse instante, Jack chega ao local com o arpão em mãos. Ele atinge o Creeper, que geme de dor, e continua a apunhalá-lo repetidamente, movido pela raiva de ter perdido seu filho mais novo para a criatura. O monstro, ferido e sangrando, finalmente cai no chão, imóvel, mas ainda lança um olhar ameaçador para Jack. Aos poucos, seu corpo começa a se retrair, formando uma espécie de casulo, até que finalmente para de se mover completamente, encerrando sua ameaça, pelo menos por enquanto. Minxie observa atentamente e comenta que o Creeper ainda não está morto. Ele apenas parou de se mover porque seu ciclo terminou. Jack, cauteloso, apunhala a criatura mais uma vez, certificando-se de que pareça inerte, marcando o fim daquele pesadelo. 23 anos depois, a lenda do monstro ressurge. Durante esse tempo, Jack manteve o corpo da criatura preservado e construiu um monumento em torno dele, transformando o local em uma atração turística paga, destinada a curiosos que desejam ver de perto a criatura. Ele descreve o Creeper como um morcego colossal, vindo das profundezas mais sombrias do inferno. Um dia, um grupo de adolescentes visita o local e paga para conhecer a atração. Eles entram no celeiro e se deparam com o corpo do Creeper exposto na parede. O velho Jack está sentado ao lado, com seu arpão pronto e apontado para o monstro. Os jovens fazem perguntas, e ele começa a narrar como derrotou a criatura usando o arpão, contando cada detalhe de sua batalha. Enquanto fala, Jack menciona que está esperando pelo retorno da criatura, que deve ocorrer em breve, marcando o renascimento do monstro segundo a lenda. O velho Jack permanece vigilante, pronto para enfrentar a criatura mais uma vez com seu arpão, determinado a impedir que qualquer outro sofra como ele e sua família sofreram anos antes.